Bem-vinda, bem-vinde a essa apresentação. Hoje, eu, professora Juliana Caixeta, da Universidade de Brasília, vou apresentar para vocês o nosso trabalho intitulado Técnicas de Análise de Informações e Pesquisas na Interface da Educação com a Psicologia. Esse trabalho é oriundo de um processo de reflexão que eu e o professor Gerson Moll, também da Universidade de Brasília, fizemos com relação às técnicas de análise de informações de pesquisas qualitativas num projeto específico de extensão da Universidade de Brasília. É um projeto de pesquisa e extensão intitulado Educação e Psicologia, Mediações Possíveis em Tempo de Inclusão, e nós analisamos os trabalhos desse grupo ao longo dos 12 anos de existência dele. A finalidade desse projeto de ensino de pesquisa e extensão é promover contextos que gerem processos inclusivos, entendendo inclusão como o processo coletivo emancipatório no qual todos e todas têm condição de ter vez e voz nas interações sociocomunicativas, nos diferentes espaços onde atuam. Então, nós nos interessamos por essa temática das técnicas de análise das informações, porque ministramos uma disciplina na pós-graduação em Educação e Ciências sobre análise qualitativa. E ao nos darmos conta, percebemos que tivemos mudanças ao longo dos anos no uso dessas técnicas na análise de informações das pesquisas que temos desenvolvido. Observamos que nos anos iniciais, nós utilizávamos muito a análise de conteúdo de Lawrence Bardan, e que, ao longo do tempo, nós fomos nos apropriando de outras técnicas que, para nós, têm sido mais frutíferas no que diz respeito à construção do conhecimento dos fenômenos que investigamos pela metodologia qualitativa. Então, nossas pesquisas são todas feitas pelo enfoque qualitativo. O enfoque qualitativo de pesquisa é aquele no qual nós valorizamos os significados que são construídos pelas pessoas sobre os fenômenos que elas vivem, que as cercam, que dizem respeito a elas. Esse enfoque, ele tem vários delineamentos: pesquisação, pesquisa narrativa, teoria fundamentada, existem etnografia, existem vários tipos de pesquisa qualitativa. O nosso grupo utiliza muito a pesquisação e a pesquisa narrativa. São os principais delineamentos que nós utilizamos, mas também já utilizamos teoria fundamentada, já utilizamos pesquisa etnográfica, a depender do objetivo de nossa pesquisa. Aqui nesse trabalho, a gente se debruçou sobre o processo de tratamento dessas informações. Então, a gente entende esse trabalho de análise de informações na metodologia qualitativa como um trabalho de interpretação da interpretação, como Geertz falava em 1978. Né? O que é essa interpretação da interpretação? A pessoa com a qual a gente trabalha está no exercício de interpretação da realidade acerca daquele fenômeno que a gente pede para ela pensar, para ela nos contar, ou para ela desenvolver alguma atividade conosco, e nós, como pesquisadoras, vamos interpretar essa interpretação. E aí, nesse processo, existem várias técnicas possíveis de serem utilizadas. A análise de conteúdo foi a primeira técnica que nós utilizamos. Então, a professora Bardan, ela vem da psicologia social e ela gera uma grande transformação na forma de analisar dados oriundos de pesquisa qualitativa. Ela começa a valorizar os significados e cria a análise de conteúdo como uma estratégia de análise de dados, no qual você faz uma leitura flutuante desses dados, você procura encontrar os núcleos de significação
e organizar esses núcleos em agrupamentos que são de categoria. No caso das categorias, os elementos, ou seja, os significados de uma categoria e de outra são excludentes, você não pode colocar o mesmo conteúdo em 2 ou 3 categorias, é apenas em um. Você define a sua categoria e tem a possibilidade de usar a análise estatística, né? A gente vê essa técnica como um movimento, né, de mudança da metodologia, das pesquisas de enfoque quantitativo para as pesquisas de enfoque qualitativo. A segunda grande técnica de análise que nós estamos utilizando no nosso grupo é a análise temática dialógica, que se fundamenta no conceito de Bakhtin, de dialogismo, né? De que a nossa construção de conhecimento ela é relacional e que as nossas vozes, ou seja, as nossas ideias, elas se encontram, se confrontam, e desse encontro e confronto nós temos sínteses que nós podemos aí compreender no processo dialógico. E aí a análise temática dialógica, ela utiliza tanto dados linguísticos como dados imagéticos e trata esse conjunto de informações como um texto complexo, no qual a pessoa vai fazer a leitura intensa dessas informações, depois vai agrupar os grandes temas que sintetizam esses significados e as pesquisadoras e os pesquisadores vão traduzir a relação de um tema com o outro a partir de mapas de significados. Esses mapas de significados, eles demonstram graficamente interações entre os significados que nós conseguimos interpretar a partir da leitura dos dados que nós temos, né? Por fim, a outra técnica de análise que nós temos utilizado muito é a análise textual discursiva, que foi construída, criada por 2 profissionais da área do ensino de ciências, e a análise textual discursiva, ela nasce como uma resposta ao uso e às dificuldades, né, da análise de conteúdo em pesquisas da área do ensino de ciências. E aí, nesse caso, a gente tem um processo de interpretação que se fundamenta, primeiro, né, na leitura das informações, na unitarização, em que você identifica núcleos de significados importantes a partir dos dados, né, que você conseguiu construir. Você agrupa, essa é a segunda fase, chama-se categorização, em que você agrupa essas informações em agrupamentos, e aí você pode ter conteúdos, significados em várias categorias, é diferente da análise de conteúdo, né? E, ao final, você tem um metatexto, que é um texto autoral, em que você é capaz de relacionar todo o conhecimento que você construiu no processo de pesquisa. Nós percebemos, então, que no projeto Educação e Psicologia, a gente começou utilizando a técnica de Bardin, de análise de conteúdo, e temos investido desejo, movimento em entender outras técnicas que permitam um aprofundamento do estudo dos nossos fenômenos. E a gente percebe que essas 3 técnicas, elas têm em comum essa leitura intensa, essa organização dos núcleos de sentido, significados semelhantes, né? E os significados diferentes, isso é claro nas 3 técnicas de análise de dados, e, ao final, né, a gente percebe que há de diferença a forma como o processamento da informação é feito. Então, na análise de conteúdo, obrigatoriamente, eu tenho que ter categorias. Na análise temática dialógica, obrigatoriamente, eu tenho que ter mapas de significação. E na análise textual discursiva, eu preciso ter o metatexto. São produções e produtos diferentes desse grande processo
de análise das informações. Eu desejo muito que essa apresentação seja útil para vocês. Agradeço muito a participação de cada um e cada uma nesse encontro. Desejo um excelente congresso e se vocês quiserem entrar em contato conosco, vocês podem entrar pelo e-mail jucaixeta.umb@gmail.com e também pelo professor Gerson, gersonmol@gmail.com. Nós estamos aqui na Universidade de Brasília à disposição para conversar com vocês sobre análise qualitativa, sobre técnicas de análise qualitativa e agradecemos muito essa oportunidade. Beijo para todos e todas, um excelente congresso.